saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teo, filósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus e o Mar da Sabedoria. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao tema pertinente e atual que nós iremos debater no dia de hoje, que são os desafios da juventude na atualidade. Hoje, dia 19 de junho de 2023, teremos o maior debate na história da televisão moçambicana, onde iremos receber os maiores líderes da juventude moçambicana. Me refiro a Silva Livoni, que é do Partido Frelimo, e também Ivan Mazanga, que é do Partido Renam. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o secretário-geral da OJM, Silva Livon. Ilustre, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Da organização, que é a OJM, Organização da Juventude Moçambicana. Saudar também o vasto auditório e os telespectadores que nos acompanham neste programa. Saudar ao meu colega de painel, o meu irmão, o Ivan Mazan. E dizer que estamos aqui para discutir aquilo que são os desafios da juventude na atualidade. Muito obrigado. Obrigado, Ilustre. Temos um outro convidado que é especial, que é o Ivan Mazanga, que é o presidente nacional da Liga da Juventude da Renam. Ilustre, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Muito obrigado. É um prazer renovado estar aqui de volta a Strong, depois de muito tempo. E vou me dirigir aos nossos telespectadores que nos acompanham através de várias plataformas disponíveis que a televisão disponibiliza, passe a repetição. Cumprimentar assim o nosso ilustre moderador e também ao meu colega de painel, o companheiro das várias batalhas da juventude, e também não poderíamos deixar de fora de estarmos a felicitar os Mambas que conseguiram mais uma vitória rumo à classificação ao CAN, que vai se realizar na Costa do Marfim. Estamos todos bastante felizes e endereçamos, em nome da Liga da Juventude da Renamo, os nossos parabéns aos Mambas e também nos solidarizamos com a classe dos profissionais de saúde que estão a ser forçados mais uma vez a ter que entrar em greve, apesar de estarmos convictos de que não é da sua vontade, mas as circunstâncias assim o obrigam. Portanto, gostaríamos que este imbróglio pudesse ter um final feliz para todos, porque os moçambicanos estão a passar mal. Obrigado, líderes. Já temos muitos jovens ligados ao nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Podem partilhar o nosso programa de hoje. Também podem participar através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, deixando as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje. Ilustres, o nosso tema de hoje é os desafios da juventude na atualidade. Tanto o Livoni e o Mazanga são líderes da juventude nos maiores partidos de Moçambique. Começo com o ilustre Livoni. Ilustre, quais são as maiores dificuldades que os jovens enfrentam? Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Reiterar a felicitação à nossa seleção, os Mambas, pela vitória ontem, mas também saudar Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto Nunes, o nosso querido Presidente, pela sua forma sábia e pragmática de como tem estado a dirigir o nosso país e consequentemente, o nosso debate vai falar muito sobre o camarada Presidente Filipe Jacinto Nunes. Relativamente aos desafios que a juventude enfrenta, na minha perspectiva, nós como OJM temos uma visão de que existem desafios permanentes da própria faixa etária que é a juventude, é que qualquer ser humano, quando chega nesta idade, terá que passar por estes desafios, que elas se dividem em 3 pilares. Primeiro, a formação profissional e a afirmação da personalidade individual como uma pessoa, tanto a lei também se estabelece que os direitos civis e toda a personalidade começam a ser usufrutos a partir dos 18 anos, tanto é a fase da juventude, mas também temos a segunda, que é o emprego,
que é o principal desafio na atualidade da juventude, e como consequência disso temos o terceiro, que se desdobra em dois, que é a habitação e naturalmente a família. Portanto, um jovem tanto formado, que tem uma personalidade, um jovem com uma oportunidade de emprego, consequentemente vai se refazer e criar família e ter uma habitação própria e condigna. Portanto, são esses três pilares que eu olho nesse momento como principais desafios da juventude: a formação profissional, tanto o emprego e a habitação. Obrigado, ilustre Livon. Doutor, em algum momento o ilustre nos trouxe aqui três pilares dos desafios da juventude na atualidade. Falou da formação profissional, falou da habitação e também falou do emprego. Comentários em torno dessa questão, também passando por um outro ponto. Há um dado importante. Um dado importante é o facto de os jovens reclamarem sobre o emprego e a habitação. Quais são as estratégias que podem reduzir o desemprego e facilitar aos jovens terem casa própria? Eu tenho algumas dificuldades em desassociar os problemas ou os desafios da juventude daqueles que são os desafios do país. Porque, primeiro, a juventude é a maioria neste país. E se é a maioria, significa que os problemas que nós enfrentamos como sociedade moçambicana recaem diretamente na juventude. Quando fazemos essa especialização, é como se a juventude fosse um departamento básico, um departamento distante da sociedade. Eu acho que devemos levar a juventude e trazermos para o centro das decisões tomadas neste país, em todas as esferas. Falamos do desemprego. O desemprego assola sim a juventude, mas não só. Assola todo mundo. Todos os moçambicanos, na sua maioria, estão desempregados. É só vermos o índice de desemprego em Moçambique, é dos mais catastróficos que existem a nível mundial. Razão pela qual Moçambique é dos 5 países mais pobres do mundo. Se nós vamos entrar na questão da habitação, esta habitação também está refém das políticas sectoriais que não vão ao encontro daquilo que são as verdadeiras necessidades, nem as verdadeiras estratégias de governação positiva dentro do nosso país. E poderia fazer uma ligação concreta entre o desemprego e a questão da habitação, trazendo um exemplo simples que todo mundo vive aqui, pelo menos na cidade de Maputo, mas não só. Se nós vamos ver a habitação ou condições de habitação que existem em Moçambique, na cidade de Maputo, por exemplo, para a juventude, já se encontram fora da esfera do centro da cidade. Portanto, a juventude é projetada para produzir ou procurar a sua habitação fora da cidade. Portanto, vamos nas zonas circunvizinhas, Intaca, Godjosa e por aí fora, mas estão fora da cidade. Mas, de tão inclinado que o nosso país está, para se encontrar as poucas oportunidades de geração de renda, a juventude tem que vir para o centro da cidade. Portanto, significa que o local onde a habitação existe é fora da cidade, mas onde as poucas oportunidades, não estamos a falar do emprego formal, estamos a falar do emprego informal, mas mesmo que seja o emprego formal, logo de manhã estamos a ver uma sequência de viaturas a entrarem para o centro da cidade, o engarrafamento. Quando estamos a terminar o dia, uma outra sequência de viaturas a voltar. Significa que o país está inclinado. E para piorar, em termos daquilo que são as políticas que não estão a ser colocados em lugar onde deveria estar, temos, por exemplo, as portagens. Temos a portagem no Chiango, temos a portagem em Matolagar, temos a portagem no Zintao. Portanto, as portagens estão nas cercanias de onde a juventude foi empurrada. Portanto, a juventude foi empurrada para fora da cidade para procurar a habitação, mas para procurar o emprego tem que ser dentro da cidade e colocaram-se barreiras chamadas portagens, onde temos que pagar 40 meticais para entrar e 40 meticais para sair, 80 meticais. E se nós vamos analisar o índice, ou um dos índices de classificação
de um país pobre tem que ver com a questão de viver com menos de $1 por dia. Portanto, se nós vamos ver 80 meticais que gastamos por dia, é superior a $1 por dia. Então, essas políticas estão cada vez mais a piorar a situação da juventude. Portanto, não há uma ligação concreta entre a habitação e a geração de emprego, porque esses dois nichos devem estar obviamente juntos, porque onde eu habito tem que ter condições, não só para poder trabalhar, mas para também entrarmos para o setor da formação, como aqui se falava, também trazermos a questão da saúde, porque essas infraestruturas sociais devem estar perto de onde há habitação. Mas se nós vamos ver os locais de expansão que esta cidade, e não só, estão a criar, são locais totalmente paupérrimos. Se nós ficarmos doentes, temos que entrar de novo para o centro da cidade, temos que de novo encontrarmos aquelas barreiras chamadas portagens. Então, significa que essas políticas sequestraram a juventude e colocaram no cativeiro fora da cidade, e para poder ter acesso à cidade tem que, obviamente, estar a gastar, a pagar o resgate de 80 meticais no mínimo por dia. Portanto, estas políticas estão totalmente desassociadas e deviam estar coordenadas. Obrigado, ilustre Mazanga. Doutor, é momento de comentar em torno de alguns pontos levantados pelo ilustre Mazanga. Em algum momento falou de se colocar a juventude no centro das decisões. Sendo líderes da juventude, o que tem feito para pressionar, por exemplo, o governo e a Assembleia da República para olharem com mais atenção aos problemas da juventude moçambicana? Bom, muito obrigado. Eu primeiro ia começar por discordar com um dado que apresentou o meu irmão Mazanga em relação à posição de Moçambique nos últimos 5 países mais pobres do mundo. Gostaria que ele fizesse referência a qual a fonte que está a usar. Provavelmente, se calhar falou por impulsão, mas acredito que nós não estamos nestes últimos 5 países do mundo, olhando para aquilo que Moçambique é um país bastante maravilhoso. E quase toda a abordagem dele foi limitada até em Maracuene. E o país não termina em Maracuene. Eu sou secretário-geral da organização, que é a maior e mais antiga organização do país, que começa quase de Cabo Delgado até Maputo e até na diáspora. Então não podemos resumir o desenvolvimento de Moçambique, os problemas da juventude moçambicana, olhando para a região do Grande Maputo, a região metropolitana do Grande Maputo. Temos que sair um pouco também da zona urbana. Concordo com ele, são questões pontuais que fez referência, mas também permitam-nos comentar em relação àquilo que são os aspectos positivos. Nós temos hoje a estrada circular de Maputo. Quem conheceu Maputo há 10 anos antes, não é o que está a acontecer agora em Maputo, mas também um pouco por todo o país, com os problemas que nós temos. Nós estamos num ciclo governativo em que desde 2015 para cá o país não para de sofrer intempéries. Praticamente já estamos habituados, por isso somos campeões africanos de gestão de risco e de desastre, porque como povo moçambicano sempre sabemos que de dezembro a março de cada ano há de acontecer um ciclone ali, um ciclone lá, um ciclone lá. Depois temos a situação da Covid-19, que criou muitos desafios para o país, e nós tivemos uma boa gestão de Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, que o mundo também veio reconhecer que Moçambique foi um grande exemplo na administração dessas questões. A questão da habitação e as oportunidades que vão correndo. Nós temos a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, o próprio Ministério da Agricultura. O conceito da habitação e das oportunidades para os jovens não pode ser visto no centro urbano. Às vezes pecamos disso. O país tem muita terra, vasta terra, um pouco por todo lado. Tem jovens que estão no meio rural, tem jovens que estão no distrito, também são moçambicanos. É preciso nós, a juventude, não sentirmos que só é jovem quem vive nas artérias da cidade de Maputo. E se estaremos a pecar, porque a maior parte da população jovem em Moçambique não está nesta região. É preciso compreender isso. Mas infelizmente eu percebo, olhando para aquilo, eu amanhã começo a fazer a visita à província de Niassa, e o Mazanga já esteve lá, teve no Chimoio também a trabalhar de outra vez, sabe qual é a realidade. Nesse momento estamos a falar na província da Zambesa. Está a acontecer a fase nacional do programa Emprega, Agora Emprega, o apuramento da fase nacional dos candidatos que vão receber 1,5 milhão para implementar os seus projetos não devolvíveis. Tanto dizer que a juventude foi empurrada, a juventude foi marginalizada. Nós temos um presidente chamado Filipe Jacinto Nyusi,
que a sua agenda de governação está centrada só para a juventude. Portanto, são muitos programas que vamos discutir ao longo do dia, que vamos falar sobre o que efetivamente existe. E nós temos números, temos evidências claras. Porque dizer Moçambique é pobre, isso é muito, a mim pessoalmente me provoca alergia. Nosso país não é pobre até ficar na posição número 5. Mesmo com o conflito que tivemos com a Arnamo, felizmente fechamos agora a entregarem a última arma, mesmo com a situação de terrorismo em Cabo Delgado, o país continua de pé e os moçambicanos sabem. Então, em relação a isso, eu penso que é melhor sermos honestos de que o país está bom e a juventude está lá, tem oportunidades. Por que nós temos isso? A juventude constitui a maioria. Diariamente o governo faz esforço para satisfazer os interesses da juventude. Mas por ser a maioria, sempre os problemas podem vir. Em relação à pergunta que me coloca sobre os foros de tomada de decisão, nós já hoje temos a felicidade de ter uma presidente do Gabinete Parlamentar da Juventude, que é uma jovem que saiu da OJM. Temos o Conselho Nacional da Juventude, que são os órgãos que permitem-nos, que são os interlocutores válidos entre a juventude e o governo. Nós, como OJM, a nossa missão é continuar a advocar, continuar a defender aquilo que são os legítimos anseios de interesse da juventude moçambicana. Temos jovens na governação, portanto, é fácil conversar de jovem para jovem. A vice-ministra das Obras Públicas e Habitação, a Cecília Chamutota, é uma jovem de 29 anos. Portanto, os administradores vastos por todo o país, agora, antes de ontem, o presidente entregou-nos mais um lugar para administrador do distrito de Quilimane, é um jovem da província de Inhambane, que é um sentido revelado pelo presidente da Unidade Nacional. Portanto, há jovens nas forças de defesa e segurança e em boas posições de direção, há jovens na saúde, embora o meu companheiro, o meu irmão dizia que vão ser forçados a ir a uma greve, nós queremos consciencializá-los porque o próprio setor da saúde tem uma palavra de ordem muito interessante. O nosso maior valor é a vida. Portanto, o médico jovem, o enfermeiro jovem, o profissional de saúde jovem deve respeitar este valor da causa. Quando digo da saúde, podia ter dito na educação. Quase todos os professores do ensino primário, médio, universitário são jovens. Podia ter dito no transporte, os chapeiros são jovens. Portanto, na produção, na agricultura, quem conduz os tratores, quem faz a rega, são jovens. Se formos aqui no próprio cidade de Maputo, no Vale do Infuleno, estão ali jovens a produzir. Os barbeiros são jovens. Quem está no salão de cabeleireiro é jovem. Portanto, existem jovens que estão na linha da frente a produzir para si, para a sua família, para o país desenvolver. É aquilo que o Ministério da Defesa diz. Antes de tu reclamares pela pátria, tu tinhas que te perguntar o que tu fazes pela sua pátria. Obrigado, ilustre Livon. Ilustre comentários em torno dos pontos levantados. Os jovens estão na linha de frente, os jovens estão a trabalhar. Comentários? Bom, é o seguinte, quanto à posição de Moçambique, isto é simples, a juventude lá em casa que está a nos acompanhar, obviamente que já entraram, já estão aí a investigar e já sabem quem tem razão, porque como dizia o Jonas Savimbi, os factos são teimosos. Portanto, se os factos estão lá, a teimosia irá lhes levar ao de cima e cá aparecerão. Quando nós falávamos da cidade de Maputo até Marraquém, era simplesmente como uma mera exemplificação, porque é onde estamos a falar das políticas do governo, das políticas do Estado para poder afetar diretamente aquilo que é a juventude. Nós também podemos sair da cidade de Maputo, como disse o meu companheiro aqui do painel. Já estive em Manica, já estive em outras dimensões do país. Em Chimoio, por exemplo, para se ter uma habitação, um terreno, é necessário que a juventude tenha que pagar cerca de 100 meticais por metro quadrado. Agora, se nós vamos dividir 20 por 40, quantos metros são, quanto dinheiro é necessário? Estamos a falar do Chimoio. E quanto às zonas rurais, eu tenho a felicidade de ter crescido na zona rural, portanto, conheço muito bem a realidade da zona rural. Para ter uma habitação, não precisa da interferência do governo, é só ir ao mato, cortar estaca, cortar caniço, procurar um sítio e colocar aquilo que é a sua palhota. Portanto, nós não estamos a falar deste acaso, dessa fatalidade, porque é uma fatalidade. Estamos a falar dos processos de decisão do governo. Quais são as políticas que o governo, com os impostos que são pagos pelos moçambicanos, pela juventude moçambicana, implementa? Estávamos a falar da Secretaria do Estado, questão da presença da juventude no governo. Ora, para mim, eu apanho isto como uma tristeza. Eu acho que neste mandato do presidente Nyusi, regredimos naquilo que é a valorização da juventude. E eu lhe dou um exemplo, que é um exemplo chapado, não é?
agora os assuntos da juventude são tratados na Secretaria de Estado. Okay? A Secretaria de Estado não é nenhum órgão de soberania, nem vai ao Conselho de Ministros. Se vai para o Conselho de Ministros é como convidado. Ora, nem chega a ir à Assembleia da República, porque não tem dignidade constitucional para estar na Assembleia da República, uma secretaria, para ser questionado pelos deputados. Portanto, o que o presidente Nyusi fez foi levar a juventude, ir esconder por detrás de uma secretaria que fica escondida e não é visível para ser questionado. Nós não estamos a falar desses processos de distribuição de bidões, panelas, essas coisas. Não estamos a falar isso. Estamos a falar de questões estruturantes daquilo que vamos ter, de facto, como um governo que está preocupado em criar políticas para a juventude. E neste cenário, o que nós temos a dizer é justamente que regredimos bastante nesta questão da valorização, nem que seja uma valorização institucional da juventude, decrescemos bastante, porque poderíamos até pensar que os assuntos da juventude, o presidente, ao lançar para uma secretaria, estava a chamar para si esta responsabilidade. Mas nós sabemos que quando o presidente da República vai para a Assembleia da República, ele não é questionado. Ele só chega, fala o que bem lhe apetece e vai embora. E aquelas questões, aquelas perguntas que a juventude precisa de lançar no lugar próprio, aonde é que vão ser colocados. Então, é preciso que essa juventude possa ser valorizada, pelo menos institucionalmente. É porque, vamos lá, nem a própria palavra secretaria não dignifica, não é? Quando nós ouvimos, não, vai lá para a secretaria tratar destes assuntos, é uma secundarização, ok? Em todos os aspectos, uma secretaria é vista como um local de passagem, um local de carimbo. Portanto, é este local onde a juventude foi criada, foi colocada. Estamos simplesmente para carimbar, como dizia o meu colega aqui, para saudar, não estamos neste momento colocados no centro da decisão. Ora, como é que nós podemos fazer em termos da valorização no emprego da juventude? Ora, nós temos que definir com Moçambique o que é que nós pretendemos. Quais são os setores de desenvolvimento que Moçambique quer? Queremos ir pela agricultura, o que está na Constituição da República? Queremos ir pelos hidrocarbonetos? Qual é a nossa área? E a partir deste pacto nacional, acerca dos processos de desenvolvimento nacional, temos que levar à formação, temos que adequar o currículo àquilo que são as oportunidades que o nosso país oferece. Porque o que nós estamos a ver é que pessoas são formadas em uma área e estão a trabalhar noutra área. Não sei o nosso moderador qual é a sua formação, mas está aqui como apresentador. O meu colega Silva aqui, não sei qual é a formação. E tantos outros jovens que estão ali podem se perguntar qual é a sua formação e onde é que está a trabalhar. Isto significa que há descoordenação em termos daquilo que é a formação e as oportunidades de emprego. Resultado disto é que nos momentos ou nos lugares de exploração de emprego, por exemplo, no setor dos hidrocarbonetos, as pessoas que estão lá no topo são estrangeiros, ok? São os estrangeiros que estão a dirigir os processos concretos. A juventude moçambicana que existe lá, na sua maioria, mesmo para entregar bobochuana, mandar fechar porca aqui e acolá. Mas no topo da engenharia da exploração disto, os moçambicanos não conseguem. E isto poderá ter um efeito adverso na sociedade. Pode-se criar situações de xenofobia, porque nós vamos pensar nos moçambicanos, vamos ser forçados a pensar que as oportunidades estão a ser levadas por outras pessoas. Mas é a política de formação, a política de emprego por este governo implementado que não está a ser proativo, não está a olhar na realidade daquilo que são os desejos concretos da sociedade. Obrigado, ilustre Ivone. Comentários, também passando para um outro ponto. Como vê as críticas que são feitas para o líder da Frelimo em alguma imprensa e também em torno da sociedade moçambicana? Bom, muito bem, muito obrigado. Vou rapidamente só dar um comentário em relação à Secretaria de Estado. Este conceito de secretarias de Estado no mundo não é novo. Nos Estados Unidos e próprias organizações internacionais estão organizadas em Secretaria de Estado. A organização do poder político de um Estado, ele não menospreza nem acrescenta valor, mas o que congrega valor a uma instituição é o fim, a missão e a visão. O presidente Nyusi, ao criar secretarias de Estado, não foi só da Juventude e Emprego. Eu, pessoalmente, tive a felicidade de estar no 4º ou 5º Encontro Nacional da Juventude realizado na Matola. Eu, pessoalmente, pedi ao presidente Nyusi
que pudesse fazer a extinção do Ministério da Juventude e Desporto, porque os assuntos da juventude estavam a ficar para trazer a mais uma instituição desportiva do que meramente da juventude. Felizmente o presidente ouviu aos jovens que estiveram naquele encontro e criou. O que está a dizer o Mazanga agora, se estivermos no Facebook, pode ser apedrejado. O impacto social e político da Secretaria do Estado da Juventude e Emprego, eles têm a dimensão, sabe disso. Mas também vejamos que o próprio Estatuto Orgânico da Secretaria de Estado pode estar disponível, é só escrevermos aí Secretaria de Estado da Juventude e Emprego www.sejo.co.gov.mz e vamos encontrar toda a informação relacionada a essa instituição. Digo, o secretário do Estado não participa no Conselho de Ministros, não é verdade, todas as terças-feiras ele está lá, apresenta a informação, portanto a informação do governo que vai ao Parlamento, estão lá as informações sobre a juventude, muito pelo contrário, a visão pragmática e de águia do presidente Nyusi ao levar os assuntos da juventude para si, é como um pai que deixa o filho a viver na casa do tio e depois diz, não, para este meu filho crescer com uma boa educação, eu quero levar para estar aqui ao meu lado. Então, o que é melhor? Ele continuar a viver com o tio ou estar a viver mais próximo do pai? O presidente Nilson criou a Secretaria do Estado, no seu discurso inaugural pode se extrair um extrato dele, de 2020. Ele disse que ia criar uma Secretaria de Estado que se ligasse exclusivamente aos assuntos da juventude. E os assuntos da juventude são bastante complexos, é muita coisa. Felizmente temos um secretário do Estado que está a responder às expectativas, até a superar. O presidente Nilson disse, não quero jovens que choram, quero jovens que resolvem problemas dos outros jovens. Portanto, estão ali jovens. Quando dizem, O que significa isso? O que significa não querer jovens que choram, mas que fazem uma pequena coisa? Quer dizer que o jovem moçambicano, por mais que seja dirigente ou dirigido, tem que ter capacidade individual, né, mental, moral e física, de fazer alguma coisa para si, mas também para os outros. Quando nós falávamos do empreendedorismo como a ferramenta-chave para a redução do desemprego, não é? Então temos uma Secretaria de Estado que organiza kits em vários processos. Infelizmente aqui o meu companheiro vê o kit, por exemplo, de culinária como um bidão. Mas como é que tu vais fazer culinária sem panela? Vamos dar o quê? A um kit de culinária, a um kit de mecânica, a um kit de eletricidade, dá-se equipamentos dali. Mas também vou falar sobre isso quando estiver a falar da Secretaria de Estado. Queria dar esse ressalvo de que a Secretaria de Estado é uma aposta acertada de Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto Nyusi. Queremos encorajar que o governo de Moçambique continue a alocar mais recursos porque tem impacto direto na vida dos jovens. E os jovens estão lá nas páginas, estão lá nas redes sociais a apresentar os seus problemas. Agora, relativamente à questão que me colocou, só para me fazer sobre as críticas que são feitas. Sobre as críticas que são feitas ao presidente Nyusi. É normal. Primeiro, o presidente Nyusi é um presidente bastante democrático na sua atuação como estadista, como pessoa individual. É um presidente que é de liberdade. E nós sabemos como é que é a vida na China, como é que é a vida na Coreia do Norte, mesmo no próprio Estados Unidos, na Europa. Não há nenhum país do mundo onde as pessoas vão na televisão insultar o chefe do Estado, vão à televisão, vão ao Facebook fazer meme com o presidente da República. O presidente da República é um órgão de soberania, é um símbolo do Estado, é a figura máxima que deve ser respeitada num Estado. E é preciso que nós, a nova geração de moçambicanos, nós a juventude, comecemos a mudar a mentalidade, porque isto não é normal. Não aconteceu isso com o presidente Samora, com o presidente Chissano, uma parte do mandato do presidente Guebuza. Se nós internacionalizarmos ou criarmos essa cultura de desrespeito aos nossos mais velhos, aos símbolos do Estado, eu não aprendi assim, na escola, na comunidade, aprendi a respeitar o hino nacional, a cantar, a ficar em pé, a respeitar os mais velhos. Portanto, nós estamos a desorganizar o país, porque a ideia é, nós estamos focados no presidente Nyusi, mas estamos a construir uma geração de jovens que vão pensar que insultar o presidente da República é uma coisa normal. E aí ficam em causa os nossos valores. Você como ser humano, como pessoa na tua comunidade, insultas seu avô? Claro que não. Ou teu pai? Claro que não. Mas em Moçambique é normal. Só porque eu sou do partido ABC. Aliás, se me trouxerem um jovem da UJM que já insultou o presidente Ossufo Momad, com evidências claras, que venham da maneira como, qualquer um, nós nunca insultamos a ninguém, porque o nosso partido, a nossa organização tem um princípio de disciplina, de respeito mútuo e de amor ao próximo. Portanto, esse é um conjunto de pessoas de má fé. Se calhar é a mesma pessoa que manipula aquele... E nós não nos sentimos desorganizados com os ataques à imagem do presidente. Muito pelo contrário, conseguimos compreender efetivamente, porque o presidente Samora Machel dizia o seguinte: se o inimigo não te ataca, então alguma coisa não estás a fazer bem. Tem que atacar-te para tu perceberes que, de facto, a minha ação governativa está a chegar. Então, está de parabéns ao presidente Nyusi, continua a trabalhar. O presidente Nyusi trouxe programas de bastante impacto na comunidade, aquilo que eu dizia. O programa Energia para Todos, eletrificar Moçambique até 2030. É que já eletrificamos as províncias, já eletrificamos os distritos,
já eletrificamos os postos administrativos, agora estamos a eletrificar a localidade. Mas quando o presidente vai lá ter com a população, dizer, eu vinha trazer energia na localidade, dizer, já não pode ir na localidade. Então tem que ir aonde? Se tudo já temos energia, e a Frelimo que fez. Obrigado, ilustre Livon. Doutor, eis o momento de comentar em torno dos pontos levantados, também avançando para um outro ponto. Como vê as críticas que são feitas para o líder da Renamo em alguma imprensa moçambicana? Bom, eu estava a escutar atentamente ao meu colega aqui, a tentar exigir o respeito da sociedade para com o presidente News. Mas como nós todos sabemos, o respeito não se exige, ele conquista-se. Portanto, ele até deu um exemplo dos presidentes que passaram, que eram presidentes todos da Frelimo, mas isto não acontecia. Portanto, era um momento de uma reflexão do que é que está a acontecer, para que esta atitude esteja a acontecer direcionado ao presidente da República. É um sinal concreto, claro, de que nós estamos a degradar a nossa vida. A nossa vida está totalmente degradada, está a piorar cada vez mais. E se nós vamos nos comparar com o mundo em termos de índice de democracia, para meu irmão, nós estamos de facto classificados como um Estado autoritário. Nós vimos a tentativa da juventude de se manifestar no dia 18 de março, acredito eu. Antes de dar sequer um passo, ainda estávamos só parados na estátua de Eduardo Mondlane, sem dar um passo sequer. Vieram cães, vieram gás lacrimogêneo, fomos espancados, no momento em que pretendíamos fazer a realização daquilo que está constitucionalmente consagrado, que é o direito à manifestação. E nós não podemos levantar a bandeira de democracia quando estamos neste tipo de cenário. Doutora, sem querer interromper, em algum momento o ilustre Livon afirmou que o presidente da República é o presidente mais democrático. Hoje em dia há mais liberdade, as pessoas insultam, fazem memes com o presidente. Isso não seria um sinal de que nós estamos num Estado de direito democrático, onde há liberdade de expressão? Mas é justamente isto que nós estamos aqui a dizer. Estamos a dar um exemplo concreto que ainda é fresco na memória da juventude. A repressão de uma manifestação que seguiu todos os trâmites legais. E quais são os trâmites legais? É ir informar ao Conselho Municipal relativamente à realização das manifestações. E esta manifestação foi reprimida, sem sequer dar, porque pode-se repreender ou reprimir uma manifestação porque está-se a tornar violenta ou coisa assim. Não é o caso. O pessoal, a juventude, nem tinha saído da estátua, do seu local de concentração. Quanto à realização dos memes e tudo mais, é que as redes sociais servem como um tubo de escape. Porque cá fora, quando as pessoas são reprimidas, vão tentar encontrar um lugar onde vão expressar aquilo que é a sua frustração. Mas mesmo assim, surgiram decretos, existem decretos para este policiamento. Portanto, não significa que exista aqui uma questão concreta de uma liberdade porque está-se a fazer esses memes. Esses memes que estão a acontecer, primeiro tem um motivo por que estão a acontecer, não são despropositados. O presidente Nyusi, quando fala na televisão, todos nós sabemos o que é que acontece, não é? Existem palavras que lembram, se calhar, a outra dimensão do inferno. Porque são palavras, já tivemos a oportunidade sublime de ouvir, por exemplo, que os leões comem maçarocas. Agora, se um presidente da República fala isto, não é digno de um meme. Já ouvimos o presidente da República a dizer que a sarna era uma doença respiratória. Isto não é digno de se realizar um meme. Portanto, os memes que são feitos, o próprio presidente da República é quem dá com as suas próprias palavras. Não há ninguém que está a inventar nada do que está a ser feito nos memes. Aquilo tudo é fruto, obviamente, daquilo que o próprio presidente da República nos dá. Agora, quando falávamos da secretaria, da criação das secretarias e tudo mais, eu vejo as secretarias numa dimensão numa dimensão média. Em que sentido estou a dizer isso? O companheiro, e eu concordo, disse que os problemas da juventude são vastos. Portanto, na nossa visão, criaria-se sim um Ministério da Juventude, um ministério que tutelasse a área da juventude. E as secretarias de Estado estariam integrados nos ministérios onde os problemas da juventude são despoletados. Ou seja, temos um Ministério da Juventude.
e temos uma Secretaria de Estado da Juventude no Ministério do Trabalho, para que, quando a juventude reivindicar a questão do trabalho, tenha o seu representante direto no seu ministério. Podemos ir para a questão da saúde. Nós sabemos que o HIV-Sida é uma das grandes pandemias que afeta diretamente a juventude. Pode-se criar uma Secretaria da Juventude dentro do Ministério da Saúde e assim sucessivamente. Portanto, as secretarias de Estado, para mim, funcionam dentro desta lógica. É assim como funciona, por exemplo, em Portugal. Temos ministério e temos os secretários de Estado, que são canais que vão levar com que aquela vontade da juventude seja executada no local próprio. Porque imaginemos que o ministro da Juventude quer ter um programa de habitação. Mas tens o Ministério da Habitação que tem o seu próprio programa de habitação. Então, quem que vai ser o interlocutor válido dentro do Ministério da Habitação? Tem que ser um secretário de Estado para a juventude dentro daquele. Portanto, a funcionalidade, para mim, dos secretários ou das secretarias de Estado é neste sentido. E o colega trouxe aqui a questão de que não, o presidente Nussi foi tirar da casa do tio para colocar na sua casa porque tem que proteger. É justamente esta visão que é trazida para a juventude, uma visão de incapacidade. Portanto, nós continuamos como jovens a ter que ficarmos na asa do pai. Não pode. A juventude é capaz de, por si só, estar aqui a desenvolver fatores relativamente ao desenvolvimento do nosso país. Não precisamos deste paternalismo exacerbado, porque nós, a juventude, temos a nossa visão, temos a nossa voz e, acima de tudo, este país, como nós dizemos, é mais dos jovens do que das outras gerações, porque as outras gerações ou já estão de passagem ou as outras ainda estão por vir sem capacidade concreta de trabalho. E quanto à questão das críticas que são feitas para o líder da RENAM, em algum momento é como ouvirmos que come com o regime e não tem uma pujança política. Bom, nós estamos habituados a estar a passar por vários momentos da nossa história, nós como RENAM. E a cada momento histórico, devido às necessidades de se implementar uma determinada visão, acaba trazendo diversas formas de interpretação. Se nós vamos ver no período em que estávamos na liderança do presidente Afonso Dhlakama, éramos chamados de belicistas, éramos chamados de bandidos armados e tais coisas nesse sentido. Agora, as consequências desse trabalho implicam que neste contexto atual deva-se tomar uma determinada postura. E esta postura está a ser, obviamente, tomada. Portanto, eu vejo isto, analiso isto dentro de um processo normal do próprio desenvolvimento. E é bom que isto aconteça para que as próprias lideranças, incluindo a nossa liderança na juventude, possa perceber, afinal de contas, quais são os verdadeiros anseios da sociedade e, através do que nós estamos a ouvir, para além de nos colocarmos na defensiva, entrarmos num processo proativo, de podermos pegar o que está a ser dito e transformarmos dentro daquilo que é o nosso manifesto, é a nossa postura. Portanto, nós vemos isto com agrado, porque esta democracia de se poder falar do presidente Oussouf Momad, não serás barrado a uma manifestação, não serás perseguido na sua casa, não serás impedido de acesso ao emprego porque estás a falar dentro daquilo que é a sua visão da governação do presidente. Obrigado, ilustre Mazanga. Doutor, é o momento de comentar em torno de alguns pontos levantados pelo ilustre Mazanga, também passando para um outro ponto. Outro tema que foi recorrente este ano foram as manifestações. Alguma opinião pública diz que a juventude está sendo manipulada pelas ONGs e estrangeiros. Outros dizem que o regime do dia é que está contra a liberdade de expressão. Comentários, líder. Bom, mais uma vez eu voltaria, mas sem muitos detalhes, ao Mazanga, em relação às secretarias de Estado, departamentos, os órgãos do Estado, a sua estrutura e funcionamento, a sua designação, tem estatuto próprio. Eu fui membro da Assembleia Provincial, ele foi deputado da Assembleia da República. Eles aprovam os estatutos orgânicos dos ministérios, nós aprovamos os estatutos orgânicos das direções provinciais. São a mesma coisa, mas uma no âmbito nacional, a outra no âmbito mais ínfimo. O que significa ser uma Secretaria de Estado, está lá, está escrito. Eu penso que
ele como deputado, como representante do povo que foi, mas também como líder do segundo maior braço jovem do país, devia compreender, e ele deve compreender isso, a questão do CIADAS, que é o Comitê Intersetorial de Apoio ao Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens. Este comitê é dirigido pelo primeiro-ministro. E lá, quem tem o conceito técnico é a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego. Mas todos os outros ministérios que militam na vida da juventude fazem-se representar lá. O CIADAS é feito a nível central, pelo primeiro-ministro, na província, pelo secretário de Estado na província, no distrito, pelo administrador do distrito, vai até ao posto administrativo. Tanto o Comitê Intersetorial de Apoio ao Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens, o que é, visa o quê? É um órgão multissetorial que visa discutir aquilo que são a vida da juventude, cada um no seu setor. Na agricultura, temos o programa Sustenta e outras coisas que têm a ver com a juventude. Na defesa, na saúde, na educação, no ensino técnico profissional, no ensino superior. Então, esses todos os setores, HIV, SIDA, gênero, tudo, junta-se ali para poder discutir e sair lá um documento que se chama, portanto, Estratégia de Implementação da Política da Juventude. Tanto o Comitê Intersetorial de Apoio a Adolescentes e Jovens acontece anualmente. Ele tem conhecimento disso. Então não precisamos criar muitas secretarias, mesmo nos Estados Unidos. Não tem secretaria de defesa, não tem subsecretaria, não sei o quê. Portanto, a designação, isso não é importante. O que é mais importante é que o governo esteja a trabalhar para resolver os problemas da juventude. E nós, já hoje, JM, defendemos sempre. O governo apresenta as nossas sessões, uma informação, onde nós demos a nossa visão, não é como o JM, o que o governo devia fazer. Agora que estamos a falar, estava a acontecer no final de semana a proposta de revisão da estratégia de implementação da política da juventude, que vai orientar a visão do governo para os próximos 10 anos. Portanto, já temos aquela que já está a ficar para trás, mas vamos agora. E a própria Renamo esteve lá também a dar contribuições, o MDM. Aliás, ele tem estado comigo quase em todos os maiores eventos que falam da juventude neste país. Portanto, sobre a estrutura, funcionamento da Secretaria de Estado e das outras Secretarias de Estado, eu quero saudar. E ele, embora diz que não podemos saudar, quero saudar essa visão, porque a governação é uma ciência e ele sabe disso. Que o presidente não acorda de manhã logo diz vou criar secretaria. A política de Estado não é preciso nós irmos copiar. Se Portugal usa a palavra secretaria para designar o chefe da localidade, nós também fazermos o mesmo. Aliás, a Renamo e nós fizemos o processo e o governo, aliás, fizeram o processo de descentralização. Portanto, houve parte de deputados moçambicanos que foram ver como é que é isso de eleição na províncias assim, nos outros países, mas trouxeram um modelo que era mais apropriado a Moçambique. Os modelos de governação, não existe um modelo padrão, não existe uma estrutura funcional do Estado padrão, mas ela é concebida, depois cada um, de acordo com a sua cultura, o seu costume, vai se adaptando à sua realidade e vamos nos adaptando para o desenvolvimento. Felizmente, agora não teremos as eleições distritais, porque não era adaptável ao contexto em que nós estamos, mas pode ser que no futuro se aplique. Podemos ter daqui a mais próxima governação, tudo ser secretaria de Estado, não haver nenhum ministério. Tanto há estados que se organizam assim, não há ministro. Se formos a ver, ele é diplomata, formou-se nisto. Quando há relações bilaterais entre países, há situações em que o chefe do governo é primeiro-ministro, mas há situações em que o chefe do governo é presidente da República. Então, quando esses países se encontram, não há problema dizer você não é do meu escalão. Sai porque eu só quero reunir com o seu presidente. Não, porque aquele país tem uma estrutura de organização em que o líder máximo do governo é o primeiro-ministro, como o caso de Portugal, em que o presidente é uma figura simbólica, quem nomeia o governo, etc., é o primeiro-ministro. Tem muitos outros países que se organizam assim. Ele, como diplomata, tem mais informação, devia ter consciência disso. Agora, em relação à questão... Indo ao outro tema que foi recorrente este ano, que foram as manifestações. As manifestações do 18 de março. Bem, a Constituição da República, ela salvaguarda o direito à manifestação no artigo 51, ele muito bem disse, dizia que informar o Conselho Municipal. O Conselho Municipal não pode ser informado. O Conselho Municipal é um órgão do Estado. O Estado exerce o poder sobre o povo, porque é o povo que confia esse poder às instituições. Então, o grupo de cidadãos que pretenda salvaguardar este direito de manifestação, que é constitucional, formula um pedido ao município e autoriza. Para o caso que se refere, autorizou o Conselho Municipal, saudamos por essa decisão acertada do presidente Comiche, mas também ela tem que ser feita nos trâmites em que sejam possíveis de fazer. Nós solidarizamos-nos com aquela juventude do 18 de março. Solidarizamos-nos, sentimos os problemas que eles sentiram. Mesmo o próprio presidente Nhusi apareceu numa das cerimônias de graduação em Matalana a dizer que se houver excesso de força por parte da polícia, deve-se corrigir. Mas é porque a polícia também tem o papel de garantir que a soberania
do Estado e a independência continue intacta. Mas quando isso se fala assim de tom voz, nós a geração das redes sociais, ficamos a fazer piadas nas redes sociais, que estão a dizer que vamos assaltar a presidência porque estamos com papel, mas você que é jovem de Maguanine, de Congolote, que levou seu papel a ir ali na Júlio Nyerere, dizer, epa, quero o meu direito, quero o meu direito. Na tua visão, é que você que está a ir ali, mas depois de ti, 2 minutos depois pode aparecer um outro grupo de pessoas que você não conhece. Lançam granadas para a presidência, você não vai se responsabilizar. A questão de segurança, às vezes nós podemos pensar que estamos seguros, mas a segurança é que sabe onde é que estamos e como é que estamos seguros. Se calhar a ameaça podia não ser daqueles jovens, ser de uma outra entidade ou de outros grupos. E a segurança do Estado não pode ser falada de que não foi colocada em causa a segurança, etc. Nos solidarizamos, nós a OJM somos por jovens organizados que fazem manifestação com objetivos como os estudantes fazem. Quando a propina sobe, eles organizam-se e vão manifestar. Por exemplo, no dia 18, estudantes também participaram da manifestação. Sim, participar numa missa não é ser o padre. Tem quem celebra a missa que é o padre. Portanto, é aquilo que nós dizíamos que no dia 18 de março, o que aconteceu? Foi a fusão de pessoas com vários interesses. E nós dizemos à nossa juventude, sensibilizamos a juventude moçambicana, para não se deixar levar por manipulações. Porque depois fomos começar a ver políticos a serem detidos, não sei o quê. O Mazanga não esteve lá, é uma pessoa responsável, é macaco velho. Não esteve lá o presidente Ossufo Fumado, mas vimos pessoas, dirigentes de partido, a ir na 7ª esquadra aqui fazer confusão necessária. Se é uma manifestação de jovens estudantes, há de estar lá os meses, que é o presidente da UNE, e conhecemos as pessoas que dirigem os estudantes. Aquela manifestação era de quem? Quem era a pessoa que estava a fazer? Os jovens. O tal jovem, para os jovens não estão a ser deixados. Passou em várias redes internacionais que os jovens não estão a ser deixados. Mas estão aqui, os jovens manifestam-se. Ele mesmo fez marcha, a gente chamou. O Mazanga saiu na televisão a marchar, a falar da paz, não sei o que. Foi preso. Não. Está aqui conosco em qualquer espaço público, não é preso. Então é preciso nós defendermos sim a necessidade do Estado de direito democrático, que é de justiça social, que é o nosso Estado. Haver manifestações, as pessoas manifestarem-se em função daquilo que eles sentem. Como os médicos fazem greve, hora de ficar em silêncio, hora de não ir trabalhar, mas depois se cria uma negociação, eles assumem a responsabilidade e voltam, e saudamos essa postura deles, voltam a atender os pacientes, mas sair para a rua sem ninguém, sem um rosto, só dizer para nós estamos a ir à rua porque o Azagaia morreu. Nós sentimos a morte do Azagaia, eu pessoalmente. Era um artista muito, muito forte, um jovem interventivo, que criticava não só a Frelimo, mas também a sociedade moçambicana. Nós sentimos. A Frelimo sentiu a morte do Azagaia. O presidente Nilson mandou lá a ministra da Cultura, que é responsável do pelour da área. Nós sentimos, porque também, para além de ser artista, era amigo também de nós. O Azagaia não era só daqueles jovens. O Azagaia era um jovem moçambicano. Se calhar pode ser meu primo, ou primo do primeiro secretário da cidade de Maputo ou de Maguanine. Então, as pessoas nos afastaram, levaram o legado e a boa imagem do Azagaia. Começaram a institucionalizar isso para criar desordem na cidade. E é preciso respeitarmos a memória dele. Eu queria pedir ao todo vasto auditório e nossos jovens, vamos deixar o Azagaia descansar em paz. Quem tem interesses políticos, vai ao partido, organize-se num partido, se é na RENAMO, se é no MDM, se vir na OJM, que é na Frelimo, seremos também gratos. Aliás, temos estado a receber pedidos de filiação ao OJM nas redes sociais, o que é bom. Um jovem, se quer fazer política, venha na política. O mercado político moçambicano está aqui. Nós estamos aqui. Agora, ir se juntar a uma causa que não tem sabor, porque agora estão a dizer que quem quer ser membro da Assembleia Municipal é só ir juntar coisa, como é que é? 2, 3 BIs. Ele sabe, o Mazanga fez lista para jovens da RENAMO irem à Assembleia Municipal. Eu fiz a minha para os meus membros. Então, no nosso Estado, sim, é direito, mas eu acredito que não vão conseguir dessa maneira como estão a fazer, dizer que vamos fazer uma pressão, juntarmos jovens, o CIP, não sei onde é que foi pensar aquilo, onde é que buscou, embora depois atacou a própria OJM, disse que estávamos a capturar o recenseamento, que não é verdade. A Áurea esteve aqui, não conseguiu explicar que a lei de paridade, que o Mazanga sabe que os órgãos, o pai dele está nos órgãos eleitorais, está lá na CNE. Então, como é que nós vamos capturar uma coisa que o pai de Mazanga, que é um homem muito forte, está lá? Portanto, é preciso entender isso de que a ideia não é nós, a Frelimo, ou a RENAMO, ou o MDM, ou outros partidos, fechar a democracia em Moçambique. As pessoas são livres de se associar, reunir, fazer, mas sem criar agitação, sem criar desordem, sem criar perturbação. É aqui na cidade de Maputo, a nossa experiência, quando é manifestação, é partir lojas, é queimar viaturas, estragar infraestruturas econômicas e sociais, porque os estudantes não fazem isso. Obrigado, ilustre Livon. Passo agora para o doutor Mazanga. Ilustre, este momento de comentar em torno dos pontos levantados. Temos aqui uma pergunta no Facebook.
enquanto líderes da juventude, o que concretamente tem feito as vossas organizações para proteger os interesses da juventude? Lúcio. Bom, eu ia convidar o meu colega para que pudesse voltar a ler a Constituição da República e voltar a ler a lei das manifestações, porque a questão da manifestação, os conselhos municipais são informados, sim. É assim como vem na Constituição da República, é assim como vem na lei. Não necessita de autorização. Esta é uma desvirtuação daquilo que a lei diz. É ilegal dizer que eu preciso autorizar a realização de uma manifestação. Isso é uma ilegalidade. E, se não, é uma inconstitucionalidade, porque estamos aqui a deter, a prender, a repreender aquilo que é um direito constitucionalmente consagrado. A juventude, a sociedade é diversa, tem várias sensibilidades. Não há necessariamente o objetivo de que essas pessoas que têm vontades políticas ou vontades sociais tenham que necessariamente se filiar aos partidos políticos. A abertura do espaço democrático em Moçambique, pelo qual a Renamo lutou, era justamente para o exercício das liberdades legalmente consagradas. E este ataque, por exemplo, que estou a ouvir aqui, aos jovens que querem se juntar e pretendem concorrer, isto está na lei. Portanto, não há nada de ilegal. Quem está em contramão é o nosso colega aqui de painel, ao não querer permitir que esses jovens façam. Se eles quiserem, como muito bem fez o convite, se eles quiserem vir aos partidos políticos, estão, obviamente, muito bem recebidos, pelo menos do lado da Liga da Juventude da RNAM. Mas se eles não pretendem, porque existem aqueles que são chamados de grupos de pressão. Os grupos de pressão existem justamente para que os partidos políticos possam voltar a refletir sobre a sociedade que pretendem governar. Portanto, nós, como Liga da Juventude da RENAMO, nós, como Partido RENAMO, nós somos pelas liberdades. As manifestações em Moçambique sempre foram repreendidas. A última que me tem em memória é de 2015, quando nos manifestamos contra ou em repúdio ao assassinato do professor Gilles Sistak, que, depois de sairmos da estátua de Eduardo Mondlane, passando na Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Direito, fomos depois de novo barados. E falava daquilo que são as minhas atividades políticas. Muito obrigado por acompanhá-las, mas nós não estamos necessariamente a fazer a marcha. Quando nós estamos nas províncias, a nossa forma de atuação nos encontramos nas nossas delegações políticas provinciais e juntos caminhamos para o local onde nós vamos realizar as nossas atividades. Portanto, não está, por isso, uma manifestação necessita, obviamente, de um quadro concreto, no qual é dito, em qual é informado, os conselhos municipais são informados acerca disso. As nossas atuações, pelo menos as que o colega está aqui a falar, são simples deslocação de um ponto de concentração até ao local onde nós vamos exercer aquilo que são as nossas atividades. E quanto à questão dos órgãos eleitorais, está claramente dito e visto por todos qual foi a manipulação ou a proibição da participação da juventude neste processo de recenseamento. Porque ir recensear é se habilitar a poder votar e ser eleito. Portanto, este bloqueio é um bloqueio inconstitucional que estava a atentar contra aquilo que são os direitos da juventude, os direitos de uma sociedade por completo. Ele falava da CNE, no qual o meu progenitor lá está, mas se quiser conversar sobre as minhas relações familiares, poderemos ter um local privilegiado para tal, mas se quiser falar institucionalmente, a CNE não teve a oportunidade, foi barrada de ir fazer a supervisão no local onde estava a acontecer. E mais do que isso, a CNE, por exemplo, deliberou que o diretor do STAI da cidade da Beira deveria cessar. E esta deliberação da CNE, que é o órgão de supervisão, simplesmente foi ignorada. O diretor do STAI da Beira continua em plena função. Portanto, esta questão aqui nós devemos ver com os olhos de ver, porque todos nós estamos atentos.
todos nós podemos verificar o que é que aconteceu. Ora, não é caricato para toda aquela pessoa que está atento aos processos. Nós temos duas províncias que ultrapassaram em 100% aquilo que eram as previsões de recenseamento. Estamos a falar da minha província, a província de Gaza, estamos a falar de Cabo Delgado. Mas as outras províncias estavam à míngua, andavam aí aos 70%, aos 60%, e são nesses locais onde pessoas pernoitavam por dias para poder ter o recenseamento. E eram totalmente baratos porque as máquinas estavam avariadas. E mais, quando entramos na responsabilização do Partido Frelimo, é que nós encontramos, não era isto que nós queríamos falar, mas pronto, já que a oportunidade cá está, nós encontramos mobiles em casa dos secretários da Frelimo a serem recenseados. Estavam a recensear pessoas dentro da casa de um secretário de um partido. O que é que o partido fez sobre este aspecto? Até agora nós não sabemos o que é que foi feito. Foi intentada uma ação judicial na Procuradoria. Uns simplesmente não foram julgados, outros continuam a marinar e o processo de recenseamento já foi embora. Portanto, há que assumir as responsabilidades, porque é um caso concreto. As pessoas foram vistas, foram encontradas, foram filmadas ali com a boca na botija, como se diz. Portanto, sacudir o capote, entendemos que tenha o interesse de sacudir o pacote, mas que seja feito com um pouco mais de elegância, porque estamos a ser acompanhados e tem uma reputação toda que precisa preservar. Ainda estamos aqui na casa dos 30, vamos subir até os 60. Então, esse percurso que ainda vamos é longo, então é importante que garantamos aquilo que é a nossa reputação, a nossa caminhada, vamos defender, mas com uma ética, com objetividade, porque, como eu disse antes, os fatos são teimosos, sempre vão surgir e vão nos incomodar. Portanto, é nesta situação em que voltaríamos para aquilo que é a juventude no seu cerne, não é? Porque nós estamos aqui e a falar dos processos governativos. O presidente Nyusi, por exemplo, saiu a prometer 3 milhões de empregos para os jovens. De lá até cá, nós não conseguimos vislumbrar esses 3 milhões de emprego que nós estamos a ser prometidos. E o mandato praticamente já acabou. Estamos, neste momento, num processo de gestão governativa, porque já terminou praticamente. E voltamos às políticas em termos da criação de emprego. Falava-se aqui do empreendedorismo. Ora, as políticas do governo, o Banco de Moçambique, por exemplo, aumentou as taxas diretórias, ou as reservas que os bancos devem depositar. Isto significa que é retirar o dinheiro da economia. Então, quando um jovem pretende ir pedir um empréstimo no banco, significa que este empréstimo sairá cada vez mais caro. Serão 30%, 20%, e o que significa que a juventude, o jovem que ainda nem tem o seu primeiro emprego, nem tem nenhuma propriedade, não vai conseguir aceder a este crédito, porque é impossível. A nossa economia não produz. E mais do que isso, recentemente fomos agredidos pelos mais velhos, com sessentões, não é? Que estavam a negar ir à reforma. Recusam-se e dizem que é improcedente que se vá à reforma aos 60 anos. Ora, são esses senhores aí que estão a bloquear o desenvolvimento da juventude, a progressão da juventude. Continuam nos ministérios, continuam nos locais de governação, não querem sair, não estão a abrir espaço. Ora, são cerca de 19 mil na função pública que já deveriam estar a ir para a reforma, mas não estão a aceitar ir à reforma. E são essas pessoas, esses mais velhos, que, porque tem reforma, pelo menos, é que deveriam ser ditos para ir fazer o empreendedorismo e não trazer o empreendedorismo como responsabilidade da juventude. A responsabilidade é para os mais velhos, que já têm reforma, já têm dinheiro e já têm conhecimento de como gerir. São esses. Mas nós entendemos esta recusa. Esta recusa é simples. Eles têm uma direção, têm um farol. Se nós vamos olhar, colocamos lá o primeiro-ministro de Moçambique. Está quase a 70 anos de idade, ou mais. Vamos pegar o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo. Está lá aos 80, vai chegar aos 90. Portanto, esses outros que estão na função pública, quando são obrigados a reformar aos 60, com um projeto de lei que foi criado pelo governo, eles se perguntam, mas vocês no governo, por que não dão um exemplo? Por que você, primeiro-ministro, não vai à reforma? Por que você, o senhor presidente do Conselho Municipal, não vai à reforma? E tantos outros. Estamos a ver, esses senhores estão a saltar de galho em galho.
era governador de banco, ministro das finanças, primeiro-ministro, deputado. Olha, afinal a juventude, qual vai ser o momento em que vai mostrar esta sua capacidade? Se essas pessoas são tão competentes, por isso não deveriam sair do governo, isto é um contrassenso. Porque se eles fossem tão competentes, estão a dirigir este país desde a sua fundação, era importante que o nosso país estivesse desenvolvido. Se o nosso país continua nas catatumbas, é porque eles são incompetentes. Estão a querer projetar esta incompetência por mais tempo. Nós, a juventude, incluindo, eu acho que até o próprio Silva, sente esta dor de não poder progredir na carreira, porque tem um senhor lá à frente, acima dos 60 anos, que se recusa a sair. E essa pessoa que se recusa a sair já passou por tudo quanto é processo de governação. Já esteve em governações deliberativas, executivas, e outros até saem do judiciário para entrar nos executivos. Estão nos ministérios, são PCAs. Afinal de contas, aonde é que a juventude, em que momento a juventude vai ter a oportunidade? A experiência que eles se arrogam, que têm experiência de governação, não nos levou a lado nenhum neste momento. O país está pobre. O colega dizia, negava que o país é pobre. Eu concordo, o país não é pobre. O país é empobrecido. E é empobrecido por estas pessoas. É empobrecido por esta governação que não permite a fluidez. Porque se nós, a juventude, somos a maioria em Moçambique, somos a juventude que segura os processos deste país, por que nós não podemos estar nos processos governativos? Se nós vamos pegar a Assembleia da República, tem um limite de 35 anos de idade, por exemplo, para se candidatar a presidente da República. E a juventude termina aos 35 anos. Qual é o recado que está a ser dado? É que juventude nenhuma pode se candidatar a presidente da República ou não tem capacidade de Obrigado, votar. ilustre Mazanga. Ilustre, este momento de comentar em torno dos pontos que foram levantados, mas de uma forma bem resumida para gerir o nosso tempo. Também indo a um outro ponto, deixando as críticas, quais são os grandes ganhos e avanços que a juventude moçambicana obteve durante a governação do presidente Inhosse? Bom, muito obrigado. Eu vou iniciar primeiro por agradecer aos telespectadores que nos acompanham através das redes sociais. Ia começar por agradecer aos telespectadores que nos acompanham através das redes sociais. Veio uma pergunta do Facebook que perguntava-nos como, desculpa a redundância, como dirigentes jovens, como líderes jovens, o que é que nós fazemos para defender e proteger os interesses da juventude. É exatamente isso que o Mazanga dizia, que eu vou dizer em outra forma, em que a OJM tem o dever e responsabilidade, sendo a maior e mais antiga organização juvenil do país, de assegurar e de influenciar políticas que defendam primeiro a empregabilidade e as outras oportunidades para os jovens. Ele falava que agora está difícil de ver dinheiro no banco, porque os juros são altos, os jovens não têm dinheiro. Eu estou a dizer, agora estamos aqui, está a acontecer na Zambésia, 1,5 milhão de meticais de borla, dinheiro que não se devolve para o jovem. O que nunca aconteceu em nenhum canto do mundo, é você dá 1,5 milhão para desenvolver seu projeto de empregabilidade juvenil, que você não vai devolver. Se for um jovem sério, os grandes empresários, tem Salim Abdullah e os outros aqui, se perguntarmos com quanto é que eles começaram a fazer o negócio, ninguém começou a ter com 100 mil meticais, outros com 20, 10 mil, outros vendiam plástico, água, mas chegaram lá agora. Estamos a dizer 1,5 milhão, que é um valor estruturante, tanto que permite o empreendedorismo e a empregabilidade da juventude. Se nós dizemos que não, o empreendedorismo temos que dar aos velhos, os jovens não terem o empreendedorismo, então estamos a colocar a carroça em frente aos bois. Porque se a juventude é a massa laboral, é a maioria que tem energia para produzir, tem que ser nesse que temos que investir. Por isso o presidente Inhosse investe na juventude. Resumindo, mas olhando para a questão que me coloca e agradecendo aos companheiros, aos nossos compatriotas aí nas redes sociais, é isso que está a acontecer em Quilimane, mas vai continuar a acontecer nessa governação. Nós saímos, portanto, só para a questão do emprego, em 2020, nós tínhamos 2.253.542 postos de emprego criados no âmbito do emprego, mas agora em 2023 estamos a falar de 978.482 postos de trabalho, mesmo com a Covid, mesmo com as intempéries que assolaram o país, estamos a crescer e vamos chegar até lá, vamos cumprir a meta. Está ali os kits de autoemprego, a formação profissional, que estão a ajudar os jovens a se multiplicar as oportunidades de emprego. Agora, em relação à outra questão dos ganhos do presidente Inhosse, são inúmeros. Eu nem preciso de elencar, porque íamos ficar todo dia aqui a falar. O presidente Inhosse concebeu uma visão estratégica muito grande. O nosso país, ele dizia que o primeiro-ministro, ora não sei o que, o país tem uma estrutura de governação
que é da confiança de quem ganha as eleições. Pode pôr jovens, pode não pôr jovens. E tem órgãos do Estado, que são os funcionários agentes do Estado público. Aquele ali tem o dever de servir ao Estado até certo limite e sair. Agora, se for confiado por quem dirige para uma função, é uma função de direção. Quando termina a confiança, ele vai para casa. Portanto, não queria ir nesse debate, mas queria olhar para a questão das realizações de muito impacto do presidente Nyusi. Eu falava do programa Energia para Todos. Está ali em Mulutana. Há zonas onde as pessoas, aqui, se estamos aqui, porque temos a energia elétrica que garante para que esse serviço aconteça. Há pessoas que estão a precisar de energia. E o presidente Nyusi levou a energia até o posto administrativo. Até 2009, eu não tinha fé de que energia poderia estar chegando na localidade. Energia só era no distrito, lá na localidade onde eu vivia, em Moaquiwa, para beber uma cerveja gelada, beber um refrigerante gelado, conservar peixe. Era difícil. Mas hoje está lá o posto administrativo de Mugeba, está lá o posto administrativo aqui de Inhambane, até nas ilhas, estão a colocar energia. E o presidente está a fazer. O sistema de abastecimento de água rural não existia. Hoje em dia, as pessoas na comunidade já podem jurar água na torneira. Significa que a pessoa no posto administrativo, na localidade, no povoado, pode tomar banho no chuveiro. O que há 5 anos, 10, 15 anos atrás não era possível. São essas realizações que a pessoa já pode usar o autoclismo na localidade. Sair de Maputo como médico, ir numa localidade e continuar a usar água de pressão. E quando o presidente inaugura, dizem que está a inaugurar, a Guinha não podia inaugurar. Mas é ali onde está o povo quer aquilo. A questão do programa para a vida, que eu estava a dizer, mas também o programa de melhoramento das oportunidades através do programa Sustenta. Alguns dizem, porque sustenta Banco Mundial, porque o Celso Correia, mas o Ministério da Agricultura revolucionou a produção em Moçambique. Nós começamos a exportar, a produzir para o consumo. Há necessidade de incrementar, sim, em nenhum país é como uma casa. Se uma família tem mais filhos, saiba que esta família terá maiores desafios que aquelas famílias reduzidas. Eu ia convidar o Mazang, mas também aos telespectadores, para visitarem a página da Secretaria de Estado. Tem um programa PAD, que é o Programa de Aproveitamento do Dividendo Demográfico, em que os países, a experiência é que os países com maior taxa de natalidade têm maiores desafios que os países com menor taxa de... Porque a nossa população média dos 12 aos 24 anos são jovens, adolescentes e jovens, que já têm uma responsabilidade familiar. Uma rapariga com 2, 3, 4, 5 filhos tem maior dificuldade financeira para sobreviver que o outro. O presidente Nyusi introduziu o programa Eu Sou Capaz, que visa devolver a rapariga na escola, empoderá-la e formar, porque nós todos sabemos que onde investimos numa rapariga, construímos a nação. O presidente Nyusi abriu bolsas formativas para as mulheres. Toda jovem rapariga que for para o ensino técnico profissional vai estudar de borla, porque estamos a perder engenheiras mecânicas, engenheiras de construção, não tivemos. Temos o Instituto de Formação e Estudos Laborais Alberto Cassimo, que forma jovens de 3 em 3 meses e há bolsas lá para a formação dos jovens. Temos o programa Eu Sou Capaz, Emprego, há muitos outros programas. Obrigado, ilustre. Mas só para terminar, só para terminar, terminar. Um dos epicentros da visão do presidente Nyusi com a juventude é o diálogo com a juventude. O que nunca aconteceu na história. Um presidente sentar com os jovens, falem lá o que vocês querem, quais são os vossos problemas. E nós convidamos a todo. O diálogo ele é feito de forma estruturada. Tem um diálogo que o presidente dirige, tem um que o secretário de Estado dirige, tem um que o governador dirige, tem um que o administrador dirige. Então, nós os jovens, para além dos fóruns privilegiados políticos que nós temos, mas também tem este fórum aberto, em que o jovem de uma localidade, de um posto administrativo, tem que ir ter com o administrador e colocar os desafios que a juventude tem naquele escalão. Então, eu queria agradecer ao presidente Nyusi, dar muita força, dizer que a sua juventude vê o que está a fazer e o povo moçambicano agradece. Obrigado, ilustre Levon. Doutor Mazang, comentários de uma forma bem resumida e também indo a um outro ponto, vimos na última semana o encerramento da última base da Renamo. Que sinal os líderes lançam para a juventude moçambicana? O colega falava aqui da questão de 1 milhão de meticais não devolvíveis. E dizem que gato escaldado tem medo de água fria. Isto nos remete aos 7 milhões alocados aos distritos na era do presidente Gebuza. E nós sabemos o que aconteceu ou o que acontecia com esses 7 milhões. Esses 7 milhões, primeiro, eram distribuídos como clientelismo político. Ou seja, eram dados àquelas pessoas que tinham uma proximidade política com o partido no governo.
E isto não estamos a inventar. Existem estudos que podem ser consultados. Podemos nos convidar, ainda bem, eu e Livone estamos a vir da localidade. Podemos ir para a minha localidade, lá no distrito de Limpopo, e vamos apontar a dedo quem são essas pessoas que receberam e vamos ver as suas afinidades políticas. Mas mais do que isso, vamos ver o que é que essas pessoas fizeram pelo facto de não poderem devolver o dinheiro. Compraram viaturas, compraram seja lá o que for, que não fosse do setor produtivo. Portanto, levar dinheiro, dizer que vamos oferecer e não precisa devolver, isto é uma irresponsabilidade governativa com os recursos dos moçambicanos que já são parcos. A juventude moçambicana não precisa de favores, a juventude precisa de oportunidade. Havendo oportunidade para esta economia fluir, nem que seja para se devolver este valor, a juventude está em condições de poder gerar lucros e poder devolver. Este cenário, esta atitude é uma atitude totalmente irresponsável, que não funciona para uma economia que se pretende geracional. Porque o que é que estamos aqui a dizer? É que essas tais pessoas que vão receber esses 1.500.000 parou por ali mais, já não vai além. Enquanto se este dinheiro tivesse a responsabilidade de ser monitorado, para ser gerido, para ser devolvido, estaria a dar a outras pessoas também, estaria a dar oportunidade aos outros jovens. Portanto, esta é uma questão totalmente preocupante, porque nós podemos fazer um inventário no fim para vermos quem são essas pessoas que receberam este 1.500.000. A surpresa não será, porque nós já sabemos qual é a tendência desta questão. O companheiro aqui falava da questão da água. De uma forma bem resumida. De uma forma bem resumida. Está a trazer aqui como se fosse um favor. Isto não é um favor, isto é uma obrigação de um governo que já está há mais de 40 anos. Temos a Caorabassa aqui, que é nossa. Estamos a eletrificar mais a África do Sul. A África do Sul está muito mais eletrificada, quase aos 90%, devido à questão da nossa própria Caorabassa. Se nós vamos para Moçambique, Moçambique está aos 30% em termos da eletrificação, mas é o país com um sistema de produção de energia totalmente invejável. Nem quero falar da água, por causa dos rios que lá existem em Moçambique. Mas esta questão também da água e da eletricidade é um local para onde o governo está a roubar aos moçambicanos, porque nós estamos a pagar taxa de salubridade, estamos a pagar taxa de lixo, e ali na zona onde eu cresci, na urbanização, nunca entrou lá um caminhão de recolha de lixo. Vamos entrar a Godiosa, vamos entrar para Machaquene, não entra, mas regularmente, todos os dias, a cada momento que estou a recarregar a energia, tem este dinheiro que está a ser tirado. Portanto, esta que é uma questão totalmente desproporcionada, é uma questão que nos traz, que querem nos trazer como se fosse um favor. Não é nenhum favor, é uma Doutor, obrigação. De uma forma bem resumida, passando para um outro ponto, vimos na última semana o encerramento da última base da Renamo. Que sinais ou que sinal os líderes lançam para a juventude moçambicana? Também é uma questão de insistência na nossa página na nossa página do Facebook, a questionar, a perguntar a agenda da Renamo para a juventude, de uma forma bem resumida, também passando por um outro ponto, como motivar e dar esperança a esta juventude que está a sofrer por falta de emprego e casa própria, como motivar esta juventude? Será que há algumas soluções concretas a esta juventude? Em 2 minutos, ilustre. Bom, quanto à questão do DDR, é mesmo para congratularmos a Renamo e a sua liderança, porque esta desmobilização está dentro daquilo que era a responsabilidade da Renamo. A parte que a Renamo deveria fazer era de desmobilizar, e já desmobilizou até a última base. Agora, o que resta é a parte do governo, e o governo vem arrastando esta questão já há muito tempo. Mesmo agora, os desmobilizados não estão a receber as suas pensões e tudo mais. Portanto, esta é uma questão da demonstração da elevação do presidente Ossuf Momad, a demonstração da elevação daquilo que são os programas do Partido Renamo, na tentativa, no caminho para podermos trazer aquilo que é a paz em Moçambique. Nós já fizemos a nossa parte, agora a bola, como se diz, está do lado do governo, e todos nós devemos cá poder a observar e monitorar, e depois vamos tirar as nossas conclusões. Quanto à questão
da motivação, como motivar a juventude, é justamente entrarmos para os espaços reivindicativos. Nós estamos aqui a trazer os problemas a nós. Se for necessário, vamos às manifestações para podermos alertar e despertar a quem é de direito. Em todo caso, nós, através das assembleias provinciais, assembleias municipais e também a Assembleia da República, metemos os nossos projetos de lei. Esta questão das eleições distritais, que era trazer a democracia para perto dos moçambicanos, foi um projeto de lei que foi trazido pela bancada parlamentar da Arnau, mas infelizmente usa-se a falsa maioria para poder Últimas negar considerações em 30 segundos. Bom, nós gostaríamos de dizer à juventude moçambicana para que não desista daquilo que são os seus anseios, para que não desista daquilo que é a sua vontade de ver este Moçambique cada vez melhor governado. Se for necessário, como eu dizia, nos organizemos e vamos às manifestações para que despertemos a quem é do governo. Nós já vimos como é que aconteceu na Primavera Árabe, já vimos como é que está a acontecer nos Estados Unidos com Black Lives Matter. Essas coisas todas é através da manifestação daí da rua, porque é também uma questão de soberania. Não há aqui nós que temos que andar a dizer que existe uma mão externa. O movimento de libertação foi formado em 1962 na Tanzânia. Significava que era uma mão externa. Foram treinados na Argélia. Era mão externa. Não. A questão que nós estamos aqui a dizer é que o que está a ser reivindicado é verdade. O desemprego é uma realidade. Falava-se aqui do sustenta. Não estamos a ver prato na nossa comida. Não queremos números. Não queremos números. Não queremos fotografias. Queremos prato na nossa comida. E no prato da comida do moçambicano não tem. Vimos agora, cebola está a 700 meticais porque temos que importar. Cadê o sustenta? É uma burla aos moçambicanos. Obrigado, ilustre Mazanga. Ilustre Silva, para fechar, como motivar e dar esperança a esta juventude que está a sofrer por falta de emprego, casa própria? Como motivar esta juventude, ilustre? Como dar soluções concretas a esta juventude? Em 2 minutos, de uma forma bem resumida, deixando as últimas considerações. Bom, primeiro dizer muito obrigado ao pessoal que está a acompanhar aí das redes sociais, mas primeiro dizer que o Mazanga mente ao dizer que nós eletrificamos mais a África do Sul que Moçambique. Eu estive na África do Sul recentemente, em Johannesburg, do aeroporto Oliver Tambo até o hotel, toda a rua escura. A África do Sul tem manifestações por causa de problemas de eletricidade. Não é verdade. Em Moçambique nunca ninguém manifestou porque o seu distrito ou a sua localidade, o seu posto administrativo tem problemas de energia. Nós temos uma gestão responsável de energia. A EDM, quando é o final de semana, quer fazer manutenção, comunica aos cidadãos que há de haver interrupção no fornecimento de energia da hora X a hora X para dar lugar ao serviço de manutenção. Então, nós somos um Estado organizado e que orgulha o povo moçambicano. Agora, em relação aos jovens, o que eu deixaria como conselhos é que evitem, portanto, mudança de mentalidade. Isso de dizer que 1.500.000 vamos comer, não vamos fazer nada, não é verdade. Porque o governo não concebe coisas sem fazer um estudo. É um estudo que foi feito, os jovens foi lançado o concurso, agora vão ser apurados, depois vão à formação, depois da formação, entre os melhores é que serão financiados, com conhecimento. Por isso, primeiro mobilizamos o jovem, depois formamos, depois empoderamos para ele se desenvolver. Não há como ele regredir. Agora, dizer que estamos a oferecer dinheiro às pessoas, afinal, o que nós queremos é dificultar a vida dos jovens. Não está-se a oferecer dinheiro, está-se a criar oportunidade para os jovens. Os jovens moçambicanos evitem o consumo excessivo do álcool, saiam da droga. A droga é um mal que mata a nossa geração e o futuro do país depende de nós. Vamos amar a pátria, o patriotismo em primeiro lugar. Podemos ter divergências que existam, mas sempre coloque em primeiro lugar a questão de Moçambique, a questão da unidade nacional, a questão da promoção da paz e defesa da nossa independência. Só assim podemos contribuir positivamente para a edificação de um Moçambique melhor e em franco desenvolvimento. Muito obrigado. Ilustre, vi uma mão levantada, não sei se queria reagir. Sim, era uma colocação errônea do meu colega quando falava de Johannesburg. Toda Johannesburg está eletrificada. A falta de energia, existe um processo chamado load shedding que está lá, mas todas as casas têm acesso à energia, 90%. Portanto, o fornecimento e a eletrificação são coisas totalmente diferentes e em Moçambique estamos a andar aos 30%. Portanto, não há como trazer responsabilidade neste processo de eletrificação em Moçambique. Para finalizar, nós vimos na última semana os líderes da Renamo e da Frelimo a encerrar a última base como um sinal de paz. Gostaria, eu e os telespectadores,
de ver um aperto de mão de vocês como sinal de paz e de darem respostas concretas à juventude moçambicana. Mas permita-me, eu não falei sobre DDR, permita-me saudar a forma acertada do presidente Nunes, que é um homem de coração. Quando ele diz na minha cabeça, cabe paz, paz, paz. E é isso que o presidente Nunes fez, é a paz. Por isso é que nós os dois não temos problema de estar juntos, porque a nossa liderança é de paz. O presidente Ossuf Fumado é combatido dentro da Arnam, dizem que ele é da Frelimo, mas ele tem uma postura de causa das pessoas moçambicanas, que é isso. O presidente Nunes conseguiu, desde a altura do presidente Jacama, convencer o presidente Jacama, agora com o Ossuf Fumado, de fechar o processo. Para nós é uma alegria. Bem, haja paz e vamos todos acarinhar a paz. Não, certamente que a parte do aperto de mão e do abraço com o meu colega aqui não é algo que nos é estranho, não é? Já o fizemos em outras ocasiões e não é problema fazê-lo aqui publicamente, mas é importante mesmo que realcemos esta questão. A responsabilidade que resta do DDR está justamente com o governo. Se nós chegamos até ontem, até dia 15, sem termos aquela base encerrada, é justamente por culpa do governo que não está a cumprir com a sua parte. Os desmobilizados não estão a receber as suas pensões, não estão a ser dados acesso à terra e aquelas questões para poderem desenvolver o seu autoemprego não estão a ser colocadas. Portanto, até este momento que estamos aqui a falar, até o dia 15 de junho, a única parte que cumpriu com aquilo que era o seu lado é justamente a Arnam. O governo ainda não cumpriu. Sim, confiemos no Nunes. Existe dinheiro, o DDR vai fechar. Eu sei, fui informado que existe dinheiro. E ele também sabe, a Arnam sabe que nos próximos dias o presidente Nunes é um homem de palavra. O DDR vai fechar, os ex-guerrilheiros da Arnam vão receber as suas pensões e não haverá mais problema. Sim, esperamos também ter os 3 milhões de emprego para a juventude, porque isso aqui ainda não estamos a ver. Apesar de ter sido uma promessa do presidente da República. Portanto, nós somos uns gatos escaldados aqui. Quando nos traz essa questão de confiança, nós estamos preocupadíssimos, porque não estamos a ver essas promessas. Moçambique está a regredir, meu irmão. Quando nós saímos lá para fora, o desemprego é uma realidade, a fome é uma realidade. Essas questões todas que estava a falar da droga, da questão do alcoolismo, muitas delas são o desespero da sociedade, da juventude, mas nós não podemos catalogar a juventude como sendo uma juventude de bêbados e drogados. Por isso, para mim, esse não seria o maior apelo, porque se nós vamos fazer o maior apelo através da droga, através do alcoolismo, é como se nós, a juventude, fôssemos os drogados, fôssemos os bêbados. Não, o maior apelo para a juventude é que levante a sua cidadania, é que se forme dentro daquilo que são as suas capacidades. Este é que deve ser o apelo central e não um apelo como se nós fôssemos uns drogados e fôssemos uns alcoólatras. Sim. Ilustres, para finalizar, um aperto de mão, um abraço para... Vamos apertar aí. Aí.